Nós sabemos que a evolução pode trazer bichos bem diferentes, mas será que conseguimos entender como é que eles surgiram? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos falar sobre a filogenia. Como vimos anteriormente nas aulas de evolução, sabemos que os animais vão se modificando de forma aleatória. Sendo assim, mesmo que um organismo tenha os mesmos ancestrais e viva em um ambiente com as mesmas características que outros, pode ser que o resultado seja espécies completamente diferentes. Por conta disso, encontramos na natureza, em diversos momentos, animais sem parentesco próximo criando estruturas semelhantes, como é o exemplo que temos aqui na tela de um mamífero, um peixe e um réptil, com estruturas semelhantes em formato, porém suas árvores evolutivas são bem diferentes. Isso nós chamamos de evoluções convergentes, quando todos decidem que aquele formato é melhor independente da evolução que tiveram. Ou nós podemos ter o inverso, animais com ancestrais comuns que podem ter estruturas bem diferentes, como o morcego, a baleia e o humano, que possuem braços completamente diferentes em termos de funções, mas todos eles vieram de um mesmo predecessor, a chamada evolução divergente, porque ela vai divergir a função de uma estrutura que veio de um mesmo ancestral. Ou seja, identificar esses padrões na natureza, sem você saber direito o que veio de quem, parece algo bem difícil graças à aleatoriedade das mutações. Por conta disso, existe uma ciência que só trabalha com esse mapeamento e a gente chama ela de filogenia. Mas antes de falar dela, precisamos falar de duas áreas importantes para compreender a filogenia: a taxonomia e a genética molecular. A taxonomia, ela é a ciência que vai estudar como os organismos são fisicamente, quais são as suas características físicas e fisiológicas. Sendo assim, grande parte da taxonomia já procura observar padrões entre os organismos vivos, classificando quem é mais parecido com quem. Vimos como essa ciência surgiu na aula de classificações de Linneu, depois dá uma olhadinha lá. Mas devemos ressaltar que ela vai bem além da classificação comentada no vídeo. Ela abrange diversas formas de classificar e é a base para todos os estudos de filogenia que iremos explicar mais para frente. Já a genética molecular é o estudo que tenta encontrar a função de cada gene dentro de um organismo. Dessa forma, como a taxonomia, é possível fazer comparações e agrupamentos entre organismos que possuem genes semelhantes, o que chamamos de sistemática molecular. Esse tipo de estudo sempre foi muito caro e difícil de ser feito, mas nos tempos modernos se barateou muito e fica muito acessível para os pesquisadores analisarem diversos animais através dessa ferramenta. Assim, não é só possível fazer agrupamentos de animais pelas suas características externas, mas também pelos seus próprios genes, que muitas vezes não aparecem só você observando o animal. Bom, agora que sabemos como cientistas organizam os animais em diferentes grupos, que tal entendermos um pouco de como esses grupos se relacionam? Se sabe que os organismos vivos atualmente são os mais adaptados para o ambiente que vivem, independente de que organismo estamos falando. Se ele está vivo, é porque ele conseguiu eliminar a competição que existiu para aquele local que ele vive, ou para aqueles recursos que ele utiliza. Mas também sabemos que o mundo nem sempre foi assim e que teremos novas espécies completamente diferentes surgindo no futuro. Logo, não podemos agrupar apenas os organismos que estão vivos, mas precisamos entender de onde eles vieram e quais são seus parentescos em tempo geológico. E para isso, precisamos olhar os fósseis. Os fósseis dão indícios não só da forma que os organismos vivos eram no passado do nosso planeta, mas também o tempo que esses organismos viveram. Assim, podemos ter uma ideia de como o organismo foi evoluindo e quem é descendente de quem. Você duvida? Veja esses exemplos que eu vou colocar na tela. Nos três exemplos mostrados, os animais que deram origem às espécies atuais, inclusive a humana, não existem mais. São resquícios do que um dia os animais atuais foram e existe um claro registro de como eles foram acontecendo através das mutações. O que foi sendo modificado primeiro e como essas mudanças foram se relacionando. O trabalho da filogenia é entender esses padrões e criar esquemas que representem como eles acontecem, como mostrado na tela para vocês. Claro que devemos ressaltar que essa organização, apesar de ser sempre muito embasada em registros físicos, fisiológicos e genéticos, sempre são hipóteses, pois partimos do princípio que ainda não conhecemos tudo e, eventualmente, podem aparecer novas informações que mudem a classificação. Mas, de forma geral, para aquele seu amigo que fala que teoria da evolução é só uma teoria,
ele não deve ser levado tanto a sério. Mostre esse vídeo para ele, para o seu coleguinha entender que não é apenas uma teoria, mas existe um embasamento muito forte por trás dela que deve ser levado em conta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam que toda quarta-feira temos uma videoaula de biologia e todo domingo um vídeo de curiosidades. Então inscreve, ativa o sininho para o YouTube sempre avisar quando tiver uma nova aula. Muito obrigado!